Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora Suave e hoje nós vamos falar de problemas sexuais envolvendo o Homem-Morcego. Quem lê quadrinho e acompanha notícia de quadrinho deve ter visto aí na última semana todo o bafafá que foi o fato de que o Batman não pratica sexo oral nas suas parceiras. Ou pelo menos é o que os executivos da Warner acreditam. Essa notícia veio por conta de um vazamento do produtor, não lembro agora o cargo do cara, da animação da Arlequina, lembrando que é uma animação para maiores de 18 anos, em que uma cena não foi feita que a Arlequina pegaria o Batman fazendo sexo com a mulher gato e ele estaria fazendo sexo oral nela. Essa cena foi censurada porque o produtor falou, não, o Batman não faz isso, heróis não fazem isso. Então ele virou e falou assim, o produtor do caso, cara, heróis não chupam seus parceiros, suas parceiras, sexuais no caso, não Robin, gente, calma. E veio toda uma discussão sobre isso explicar muito o Batman, que de fato explica, né, gente? Afinal, porra, o cara que se veste de morcego e sair por aí batendo nos outros tem que ter sérios problemas mentais. Mas aí eu fiquei pensando por que existe tanto esse lado de evitar a sexualidade do Batman, seja na época em que evitavam falar sobre isso porque achavam que ele e o Robin eram um casal gay, seja hoje em dia com qualquer relação ao sexo. Então eu separei alguns momentos em que de fato os heróis sofrem com isso e o próprio Batman. Eu vou começar com a Marvel para mostrar que também do outro lado da rua, na concorrência, você tem esses problemas. E um desses exemplos é em Vingadores 71, que é escrito pelo Geoff Johns, né, o cara que é famoso pela DC, ele teve uma breve passagem pela Marvel, em que você tem uma cena de sexo entre a Vespa e o Hank Pym, que na época tava como jaqueta amarela, e eles estão fazendo sexo, e o grande lance é que, além da cena ser explícita e era um quadrinho regular dos Vingadores, não era para maiores de 12, 14, 16 anos nem nada, muito se falou na época da questão em que o Hank Pym, ele diminuiu para estimular sexualmente a sua parceira ali, né, região vaginal, clitóris e tal, estimular de uma maneira com o corpo todo, digamos assim. E quando ele sai, ele vira pra ela e fala, sua vez. Ao que muita gente compreendeu que sua vez era sua vez de fazer as preliminares, e muita gente entendeu sua vez de diminuir, e tipo, pô, pra que ela vai diminuir? E aí associaram, né, porque uma das regiões de prazer do homem é a próstata, e a próstata fica lá. E aí vem muito do machismo e tal. A questão é que o que pegou mais pesado nisso realmente era uma cena de sexo um pouco mais caliente para um quadrinho de linha normal. Tanto que essa cena foi retirada das reimpressões e versões digitais que vieram depois, vem com página faltando. O que eu acho um pouco de hipocrisia, porque no meu quadrinho você tem um vilão espancando uma mulher até a morte, sabe? E isso não pega pesado para um quadrinho de linha, mas a gente já chega lá. Outro é um problema que tem a ver com o público. Quem aqui conhece Jessica Jones, a série Netflix, deve conhecer o quadrinho Alias, que é de onde ela se origina, e é lá de 2001, que é um quadrinho do antigo selo da Marvel Max, que era para maiores de 18 anos. E logo na edição número 1, a gente tem uma cena de sexo que não chega a ser explícito entre a Jessica Jones e o Luke Cage, em que deixa implícito que eles praticaram sexo anal. O grande problema aí não foi a Marvel, como a gente falou, isso é um selo para maiores de 18 anos, mas as comic shops, como era um título novo, que você não tinha tanto conhecimento, mesmo sendo para maiores de 18 anos, aquilo meio que incomodou certas pessoas que retiraram o quadrinho da comic shop, não pelo sexo, mas pelo sexo anal. Então tem um pouco de conservadorismo, tem um pouquinho de racismo aí, de ser um sexo interracial, né, o Luke Cage com a Jessica Jones, e é muito bizarro que num quadrinho para maiores de 18 anos existam pessoas adultas, que são quem consome esse gibi, incomodadas. Mas falando disso, da Marvel, por quê? Para mostrar que isso não é um problema exclusivo da DC, porque eu vou bater bastante na DC falando do Batman. O problema do Batman é que ele é uma propriedade da DC. É mesmo? Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas a DC ela é muito conservadora. Ela sempre foi muito conservadora. As mudanças na DC vinham muito mais de maneira externa do que interna durante muito tempo. Seja pela concorrência da Marvel, seja por uma mudança que não dá mais pela adiar. E o Batman é a coisa que mais vende na DC, é o que tem mais produto da DC, é o que tem mais título da DC. É a galinha dos ovos de ouro. E por conta disso, os executivos que não entendem nada, seja de público ou de quadrinho, ficam preocupados não com o personagem Batman, mas com a marca. A marca não pode ser tocada. E isso não vende agora. O Batman, por exemplo, teve um filho. Lá em 1987, a gente tem a graphic novel Batman, Filho do Demônio. Nela você tem ele fazendo sexo com a Thalia. Y a mucha honra, María la del barrio soy.
Não essa, e aí tem toda uma geração que não entendeu essa piada, mas a filha do Ra's al Ghul, a Talia ou Talia al Ghul. E nela ele tem um filho, ela engravida, e depois ela diz que perdeu o bebê, mas a gente vê que no final tem um bebê colocado pra adoção com a joia da Talia. E pra muita gente, essa foi a origem do Damian, e não é. Óbvio que o Grant Morrison se baseou nisso e na relação que o Batman tem com a Talia pra criar o Damian. Mas qual é o problema? O Batman ter um filho era inconcebível, porque você tem que fazer o herói voltar pro status quo. Então, lá em Zero Hora, já nos anos 90, eles aproveitaram a confusão temporal para apagar que o filho do demônio aconteceu. Então não é canônico, é como se fosse fora da cronologia, porque o Batman não pode ter um filho. E novamente entra a hipocrisia aqui, porque na mesma história, o Batman derrete a cara de um bandido com ácido, o cara morre. E o problema da história é o Batman ter filho. Então existe um parâmetro aí de ver como coisa pra criança. Você não deixa o personagem envelhecer ou amadurecer porque você tem um público muito específico que você quer atingir. É bom lembrar que graphic novel, até um tempo atrás, graphic novel era o quadrinho de adulto. Então aí também não teve tanto problema o sexo. O problema era o filho, que foi apagado depois. Anos mais tarde, a gente tem All Star Batman e Robin, que é um gibi horroroso. Mas o Carlos do Mansão Wayne adora, queria deixar um abraço pra ele, vou citar ele mais vezes aqui nesse vídeo. Na edição número 7, o Batman, cara, ele queima os bandidos, deixa os caras morrer e tal, e a Canário Negro tá olhando e fica impressionado, tipo, ela fica com tesão que o Batman tá matando a galera, e ela chega e eles se pegam e fazem sexo, tipo, depois do Batman ter incinerado vários bandidos, assim, tipo, é muito errado. E com um bom clichê de quadrinho horroroso, o orgasmo é simbolizado por um trovão. E não demora muito também, isso é algo que, vou te falar que pesquisando isso aqui, eu vi que o Batman, além de ser um amante egoísta, ele também não demora muito nos afazeres. A cena de sexo acaba chamando mais atenção nessa edição do que a violência. Ele queima bandidos, ele entrega um bandido pro Robin, que é uma criança com um machado, que dá um talho na cara do bandido com o machado, e isso não incomoda, então a violência é parte do personagem, mas a sexualidade não é, fica um pouco confuso. E recentemente que eu digo 2011, eu sou velho, gente, 2011 foi ontem pra mim. Em Mulher Gato número 1 dos 952, você tem uma cena que na época também foi muito criticada pela gratuidade. E de fato é uma cena de mau gosto total, porque não tem sentido. O número 1 da Mulher Gato é do Judge Winnick, e o Judge Winnick, cara, é um cara que ele oscila muito pra baixo, e aqui eu acho que é um dos piores trabalhos dele. É uma HQ muito gratuita, que a Mulher Gato passa 70% dela com lingerie ou coisa assim, até pela matar um cara que abusou dela quando ela era criança, ela faz isso. E aí tem a cena de sexo que não serve pra nada. E também levantou essas bandeiras de, poxa, o Batman tá fazendo sexo numa revista de linha e tal. A grande questão aqui é, o problema do Batman são os executivos. Qualquer pessoa que gosta da DC sabe disso. E essas pessoas têm uma fixação com o sexo. São pessoas velhas, são pessoas brancas, privilegiadas, em que sexo é um assunto meio que intocável. É tipo aquela hipocrisia do mafioso, né? Que ele tem amante pra poder fazer coisas que ele não faz com a mulher dele, porque a mulher dele é mãe dos filhos dele. É um pouco isso. Porque a própria DC tem cenas de sexo que não necessariamente são em quadrinhos para adultos, que não incomodam. O Arqueiro Verde, por exemplo, ele tem sagas como Os Caçadores, que é voltada para leitores mais maduros, que tem cenas de sexo, mas ele tem nos gibis de linha também, porque ficou algo do personagem de ser um Dom Juan, cenas de sexo, normal, e isso não incomoda porque o Arqueiro Verde não é uma propriedade de tanto valor para DC quanto o Batman. Óbvio, tem Arrow, tem uma série de coisas que o personagem se tornou popular com o tempo, mas não é o Batman. O Batman, ele é tão cercado de cuidado que a gente tem o Batman amaldiçoado, que o número 1 mostra a piroca do Batman. Tá lá, é pinto, sabe? Porque a pessoa com cromossomo lá, eu nunca esqueço, eu faltei a só de biologia, mas tem um pinto. E esse fato de ter um pinto à mostra fez a, sei lá, a HQ esgotar porque sabiam que a DC ia tirar de circulação. E ela, nas versões digitais e outras de impressões, simplesmente apagou. Colocou uma sombra ali, que é a versão que eu tô colocando também, que eu não vou colocar uma piroca no vídeo pro YouTube banir. O Batman não pode ser sexualizado porque ele é uma marca. Porque ele tá num desenho. Ah, o Batman tá em Brave and the Bold. O Arqueiro Verde também. O Lanterna Verde teve sei lá, um bando de namorada morta por violência. O problema aqui não é só o personagem. Embora o personagem também sofra na mão de maus autores que só fazem basicamente o que o Frank Miller fez em All Star Batman e Robin, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Enquanto quem tomar as decisões enxergar personagens, histórias em quadrinho como coisa para criança e como uma marca a ser preservada, a gente não tem maturidade. Seja um filho, seja sexo, com a sua parceira. Por que eu tô falando de filho? Gente, o Damian. Muita gente acha que o filho do demônio é a origem do Damian. Não é, porque o Damian foi feito em laboratório. Ou seja, o Batman tem um filho e ainda assim não precisou de uma relação sexual para ele fazer o filho. É esse o nível de intocável que tá a sexualidade do Batman. Seja por traumas passados, seja por quem toma a decisão. Mas, infelizmente, isso ainda vai durar muito tempo, porque a DC
é assim. E não entendam que a Marvel seja muito diferente. Eu quis falar das questões da Marvel antes justamente por conta disso. Mas a DC, por ser mais antiga, por ter personagens mais icônicos para o grande público, ela tem esse preciosismo que não é necessário. Eu espero que essa ridicularização do que aconteceu possa abrir os olhos dos executivos, embora eu não acredite tanto, e a gente possa ter mais maturidade, não só de conteúdo, porque sexo não quer dizer maturidade. Eu tava falando da história da Vespa e do Homem-Formiga, por exemplo, Jaqueta Amarela, em que o sexo não é o grande lance do gibi. É toda uma discussão sobre o casamento deles, teve agressão, eles foram, voltaram. É uma questão de perdão, é uma questão de se perdoar. É um gibi maduro, mas o que pegou foi o sexo, entende? Então, quando a gente não tiver maturidade pra falar sobre sexo, sexo vai ser um tabu nos quadrinhos. E isso serve tanto pro leitor quanto para os executivos. Esse foi o vídeo de hoje, um pensamento um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like aqui, compartilha com todos os seus amigos. Queria mandar um beijo pro Carlos do Mansão N, que eu falei, que escreveu um texto sobre esse assunto também. Mansão N, vou colocar o link aqui embaixo. E também pro Fábio da Caverna do Morcego, que tocou nesse assunto nos vídeos daí sobre Batman, ele que é um grande especialista. É isso e até a próxima.